Fala, galera saudável aqui do podcast Diferenciado. Gente, hoje comigo vamos falar de um assunto que é bastante impactante, principalmente para quem toma nocaute. Hoje vamos falar de Muay Thai. Com vocês, o mestre Alexandre Magno, de Muay Thai. Ele vai se apresentar aí. Fala aí, dá um oi para a galera aí, mestre. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Magno, como o próprio Ivan disse. Vamos falar um pouco hoje sobre artes marciais, né? Na maioria das coisas aí sobre o Muay Thai. Pessoal, todo mundo sabe, quem aí gosta de assistir esportes de combate, né? O mais popular hoje, atualmente, creio que seja o MMA, né? Em eventos esportivos, assim, um dos mais famosos, principalmente para os leigos, né? Para quem só é admirador. Conhece, já ouviu falar do Karatê e atualmente muito do Muay Thai, que é uma modalidade de combate, né, de trocação, muito disseminada. E aí eu queria trazer hoje para vocês, né, como é que foi essa história, como é que foi a introdução do Muay Thai no Brasil, e ninguém melhor que este homem que está aqui. Começou quando o Muay Thai? Você trabalhar como professor de Muay Thai, dar aula como mestre de Muay Thai? Tá, o Muay Thai ele teve duas entradas no Brasil. Tá? Em 1980, foi com o Nélio Naja, em Curitiba, que a internet era muito fraca, muito ruim ainda, né? A gente não tinha tanto acesso à internet, então eles desenvolveram o boxe tailandês aqui no Brasil. Tá? Depois de 2010 para cá, que aí que na verdade com a abertura aí do mercado, principalmente da internet, que chegou realmente o Muay Thai no Brasil. E disso daí tem dois clãs, né? Então tem o Muay Thai brasileiro, que eu falando isso agora vai dar muita confusão, porque não existe Muay Thai brasileiro. Por quê? A palavra Muay Thai é o boxe da Tailândia. Na modalidade, né? Então, Muay Thai é boxe da Tailândia. Então, não tem o boxe da Tailândia no Brasil. Então, já tem uma diversidade aí muito grande de nomes, né? E foi vendido para o Brasil dessa forma, em 80. E foi vendido, infelizmente, uma modalidade errada. Na verdade, eles criaram uma modalidade, colocaram o nome de boxe tailandês e venderam para o Brasil e para a América Latina como o Muay Thai tailandês. Mas, no decorrer da conversa, a gente vai ver que não é nada disso, né? Então, pelo que você fala, o Muay Thai, no comecinho, lá nos primórdios da década de 80, 90, não era um Muay Thai que era praticado na Tailândia. De forma alguma. Como foi desenvolvido o Muay Thai no Brasil? Eram os professores, era um professor de boxe e um professor de taekwondo. Segundo ele, foi para a Tailândia, aprendeu o Muay Thai lá na Tailândia, que a gente não tem prova disso, e trouxe para o Brasil e desenvolveu a modalidade aqui e vendeu. Só que como não tinha, e era um esporte muito bem feito, deu certo, né? Inclusive, a academia mais famosa do Brasil aí, que todo mundo conhece, a Shootbox, eles praticaram muitos anos esse Muay Thai, né? E foram campeões aí mundiais, todo mundo conhece, Anderson Silva, Vanderlei Silva, que praticou esse Muay Thai que não é o Muay Thai. Mas no decorrer aí do bate-papo você vai entender por quê. Aproveitando ter esse gancho aí, eu queria que você contasse agora a sua trajetória no Muay Thai. Eu sei que você veio de outras modalidades antes, né, de artes marciais, até chegar no Muay Thai, né? E aí, então, já que vamos falar da história aí do Muay Thai no Brasil, aí eu queria também que você já desse uma pincelada como é que foi a sua história, porque como você mesmo falou, né, veio lá da década de 80, mas você já trabalha com Muay Thai há quantos anos? Uns 30 anos? Olha, eu comecei a praticar artes marciais com 16 anos de idade, né? Então eu estava na quarta, quinta série, e até hoje eu sou pequeno, né, mas eu era menor ainda e magrinho, então eu apanhava na escola. E aí meus pais tinham que me buscar lá na escola, porque eu era forgado, mas eu era pequenininho e não aguentava segurar ali o rojão ali, né? Então meus pais tinham que me buscar. E aí o que aconteceu? Meu pai era praticante de karatê. E aí o que ele fez? Me levou para academia. E eu comecei a praticar o karatê. Depois de um tempo eu fui fazer o Kung Fu. Treinei 3 anos e pouquinho de Kung Fu. E depois eu conheci o kickboxing, que a maioria do pessoal conhece. Então eu fui migrando, né? E em 1996, eu me formei em kickboxing. Depois eu conheci o Thai Box, que é pela CBKB, que é a confederação do Paulo Zorella. E nessa época eu migrei também no kickboxing para o Thai Boxing. Mas isso daí em 96. Isso em 96. Eu me formei em 1996. A primeira faixa preta minha foi em 96. Que eu me formei em Full Contact Kickboxing.
que é uma outra modalidade também que está muito pouco hoje no Brasil, mas ainda existe. Porque o Muay Thai ele absorveu tudo, né? Então, eu conheci depois o Thai Box pela Confederação Brasileira de Kickboxing. Fiz alguns cursos internacionais, tá? Com o Rob Kaman. Pra você ter ideia, ele é um campeão mundial da modalidade, ele é um holandês. E ele veio para o Brasil. E quando eu fiz essas aulas com ele, esse treinamento na confederação, eu vi que o kickboxing podia me agregar mais coisas, né? Então, eu fui para o Thai Boxing, que era um pouquinho mais agressivo nos golpes, né? E foi aí que eu comecei a investir mais na modalidade, né? No Thai Box. Só que se falava em Muay Thai, mas era muito pouco. Eram algumas escolas isoladas que tinham. Eles eram muito fechados aqui no Brasil, né? Eu não sei se por medo de descobrirem a verdade ali da modalidade ou porque eles eram chatos mesmo e não queriam desenvolver. E aí o que aconteceu? O kickbox ele cresceu muito no Brasil, né? Ele ficou muito grande. E aí o Zorello entrou em contato com essas organizações de Muay Thai para poder unir essas duas organizações. E o pessoal do Muay Thai não quis. Falou, não quero. Inclusive, eu tenho palavras que eu cheguei a ligar para alguns mestres também. E um próprio mestre, não vou falar o nome dele para não ficar chato também, falou que o kickbox no Brasil era uma instituição falida, que eles não queriam saber disso, não queriam se misturar. Então, o Paulo Zorello, que é um cara de visão, o que ele fez? Ele foi lá na Holanda e trouxe o que eles conheciam de Muay Thai. Trouxe o Rob Kaman, né, que praticavam um kickboxing mais duro do que aqui no Brasil. Mas aí já com o nome Muay Thai, já se vendia Muay Thai. Usava o nome de Thai Boxing. Thai Boxing, tá? Que seria traduzindo, Thai Boxing seria em inglês, o Muay Thai em inglês, né? Aí o que aconteceu? Teve uma briga nas organizações no Brasil e entraram com uma ação contra a confederação e não deixaram mais eles usar o nome Thai Boxing. Por quê? Se falava que o Thai Boxing, traduzindo, seria o Muay Thai da Tailândia. Eles não podiam usar porque eles não praticavam isso. Então, o que aconteceu? A confederação tirou o nome Thai Boxing e colocou Thai Kickboxing. E começaram a vender a mesma modalidade, né? E aí, nós praticávamos o que a gente tinha. Então, eu me especializei nesse Thai Kickboxing até então, porque as outras modalidades que nós lutávamos não tinha chute nas pernas, né? Não tinha clinch. Então, eu achava que faltava alguma coisa. O clinch, só para o pessoal entender, o que seria? O clinch é aquele agarra, né? Aquele agarramento que você segura o oponente ali pelo pescoço, não necessariamente pelo pescoço, porque tem algumas técnicas diferentes, e aplicava as joelhadas. Então, nas modalidades que eu praticava, não tinha. E nesse Thai Box ainda tinha, mas era um clinch com uma joelhada só, e eu gostei do negócio. Isso daí é algo que difere um pouco o Muay Thai também de outras modalidades de em pé, em relação ao clinch que você falou, né? Porque, por exemplo, eu sei que não, é bem distinto, porque o boxe não usa o pé, mas o boxe, quando você clincha no boxe, você não tem mais nenhuma ação, né? Você espera o juiz separar, né? Já o Muay Thai, você tem ali golpes durante o clinch, né? Sim, o Muay Thai, o clinch do Muay Thai é um avanço de um golpe, né? É um outro recurso. É um avanço de uma intenção de golpe. No clinch do boxe é o fim de um golpe, né? Quando você se abraça, acaba a luta. É uma defesa. No nosso, não. No Muay Thai é um ataque, né? É uma prevenção, é um ataque, um avanço de um ataque, na verdade. Porque assim, o Muay Thai ele tem alguns estilos diferentes, algumas formas de lutar, que depois a gente vai explanar ela bastante também, tá? Mas aí voltando, então aí em 2004 eu conheci o mestre tailandês, que é o Paraginoi, que ele veio para o Brasil na Confederação Brasileira de Kickboxing, e ele deu um seminário de treinamento lá. Bom, a hora que eu via o que estava acontecendo, o que eu sabia e o que era aprendido lá no Muay Thai tailandês, eu vi que eu não sabia nada sobre o Muay Thai. Falei, poxa, mas é um negócio diferente o que eu pratico, né? Então tem coisa errada. Aí começamos a estudar, né? E aí, quando o mestre vinha para o Brasil, aí a gente ia atrás dele e começava a treinar com ele. Só que nessa época, o Brasil ainda era proibido usar cotovelos, né? Então o Muay Thai deficiente, né? A gente não podia clinchar, dar mais do que uma joelhada e também não podia usar os cotovelos. Então assim, o que aconteceu? O Brasil ele começou a restringir, a cortar asas ali do Muay Thai, né? Por quê? Para não fugir de 1980. Foi quando os mestres daqui do Brasil trouxe o Muay Thai e vendeu para todo mundo como se fosse o Muay Thai. Então, quando começou a chegar a verdade aqui, teve um conflito muito grande, né? Porque os mestres, eles não queriam afirmar que eles estavam errados e eles já tinham vendido aquilo como Muay Thai. Já tinha um certo nome também. Já tinham um know-how ali no Brasil, né? E é uma modalidade que deu muito certo no Brasil, só que não era o Muay Thai, né? É igual você vai numa concessionária da Volkswagen e compra um Fiat.
né? E aí você tá andando de Fiat falando que tá de Volkswagen. E é outra coisa, é outro negócio. Não desmerecendo uma modalidade nem outra, mas te vendia um negócio que você comprava sendo aquilo, mas não era, né? E aí depois eu comecei a perceber que tinha diferença quando o mestre vinha para cá e nós íamos treinar com ele, e quando a gente desenvolvia o trabalho aqui, principalmente em eventos, né? E a própria embaixada aqui tailandesa no Brasil, quando assistiu às lutas de Muay Thai, eles falaram que aquilo lá não era Muay Thai, a própria embaixada. Inclusive, já teve organizações no Brasil que fizeram evento dentro da embaixada tailandesa. E quando os tailandeses viram aquilo, ficaram horrorizados. Falaram, não, isso não é Muay Thai, isso não é Muay Thai. Foi aí que começou a diferenciar o que era o Muay Thai e o que era o boxe tailandês brasileiro, né? Em 2008, o que aconteceu em 2008? O Sano de Castro, que é um dos primórdios, o cara que trouxe o Muay Thai verdadeiro para o Brasil, pelo menos, eu não vou falar aquele que trouxe, mas é o que trouxe a verdade. Porque os outros também conheciam o verdadeiro Muay Thai, só que como eles já tinham vendido um Muay Thai diferente para cá, eles não poderiam ir lá fazer a correção. Não tinha essa humildade, de repente. Eu entendo que seja assim, né? Não tinha uma humildade de falar que aquilo que ele praticou não era o que eles estavam vendendo. Ficou difícil. Inclusive, tem organizações no Brasil hoje, tem federações, inclusive brasileira, que vende esse Muay Thai que não é o verdadeiro Muay Thai por causa das regras, né? Mas é um papo aí para muito tempo aí para a gente ter de conversa. Então, assim, aí esse Sano de Castro, ele veio e começou a trabalhar da forma que é trabalhado na Tailândia. Isso ele começou em Santos, né? Então, hoje é conhecido... Isso daí em 2008. Isso a partir de 2008, ele estava no Brasil, ele estava lá... Não, ele estava na Tailândia, ele ficou 8 a 10 anos na Tailândia, estudando, e aí ele trouxe para lá. E ele fez o experimento dentro da academia dele. Porque todo mundo tinha o Muay Thai, que era o que vendia pra gente, é o que a gente tinha no momento. E nós éramos bons no que a gente fazia no momento, né? Inclusive, eu tenho atletas competidores que foram campeões na modalidade antiga, que se falava Muay Thai, mas não era o Muay Thai, mas nós éramos campeões daquilo que nós praticávamos, né? Porque eu sou um cara apaixonado pelo aquilo e a gente trabalhava em excelência naquilo que a gente tinha, né? Quando o Sano de Castro veio falando que o que a gente sabia era tudo errado e tudo, deu muita confusão, né? Porque as panelas, vamos falar um pouco de panelas, as panelas já estavam montadas, né, dos mestres, detentor daquela modalidade. Então, para você praticar, você tinha que estar abaixo das asas deles, né? E quando o Sandro veio, ele veio com um choque muito grande. Então, falaram muito mal dele, que era maluco, que aquilo não era verdade, que ele estava enganando o pessoal. Mas, na verdade, não era ele que estava enganando, ele estava trazendo a verdade da modalidade para o Brasil, né? E teve muita briga. Hoje, tem muita gente que gosta dele, tem muita gente que odeia ele, né? Mas, infelizmente ou felizmente, foi ele que trouxe a verdade para a gente. Tá. Então, mas trabalhando como mestre de Muay Thai, você, assim, pelo menos pelo Muay Thai que se existia na época. Certo. Desde hoje, você tem quantos anos aí somado na modalidade? Do Muay Thai praticado nas regras oficiais? Não. Eu pratico Muay Thai desde 2000. Desde 2000, 22 anos. Mas aí, dando aula... Esses 22 anos. Esses 22 anos. Porque você já vinha de uma transição, de uma faixa preta de uma outra modalidade. Sim, eu fiz... Se especializou e aí começou a dar aula de Muay Thai, com o nome de Muay Thai. Positivo. Mas o Muay Thai que eu dava ainda não era o Muay Thai que existe hoje, que é o Muay Thai da Tailândia, né? Depois a gente vai falar disso também. Bom, agora falando um pouco do uso do Muay Thai para saúde, né? Para o pessoal que quer se manter em forma, fazer alguma modalidade esportiva ou tem amor a algum tipo de atividade um pouco mais dinâmica, né? E enxerga no Muay Thai essa modalidade e se encontra nela, ao longo dos anos a gente viu aí o Muay Thai sendo incorporado em academias de ginástica, academias de musculação, né? Eu sei que também existe também um pouco de atropelo em relação a essa incorporação, também não foi muito bem feito, né? A gente vai falar sobre isso depois, mas o Muay Thai não é só para quem quer competir, certo? O Muay Thai também é para quem está buscando saúde, só que aí vai depender de como é que você vai guiar esse aluno que está procurando o Muay Thai hoje para simplesmente para ter um bom hábito de vida e tal, né? Você tem hoje alunos mais voltados para essa intenção, né? De usar no Muay Thai a saúde, né? Buscar no Muay Thai a saúde. E me conta um pouquinho da sua experiência hoje, atualmente, né, no Muay Thai que você dá aula, né? Qual que é o tipo de público que você mais trabalha? Como é que é o uso do Muay Thai hoje na sua atividade profissional?
Tá, quando eu comecei, né, praticar esse Muay Thai anterior ainda, a ideia do meu esporte era 100% competição, tá? Eu tinha, inclusive minha academia era num subúrbio, era uma academia que a mensalidade era barata e tinha alunos ainda que não tinham condições de pagar a mensalidade. Mas como eu via que o menino tinha talento, então eu absorvia esses atletas. Eu queria fazer uma equipe de competição dentro da minha cidade, tá? Porque tinha algumas outras equipes, mas não tinha a minha equipe. Então o meu sonho era montar uma equipe de competição, isso lá atrás, né? Só que a equipe de competição, ela tá voltada só para esse trabalho. Então, a gente perdia muita gente, né? Ficava só aqueles caras que era guerreiro mesmo, que pegava a luta como oportunidade ali de ganhar dinheiro, né? E aí, no decorrer do meu tempo, eu comecei a enxergar que eu estava perdendo um nicho muito bom desses atletas, desses alunos, né? Porque assim, o Muay Thai ele tem uma queima de caloria muito grande. Ele tem um fortalecimento, uma flexibilidade de corpo muito boa. E eu podia usar isso daí na saúde. Por quê? Queima de caloria, você vai perder peso. Correto? Você vai ter uma tonificação legal no seu corpo. E com essa queima de caloria, você vai ter um bem-estar melhor, uma flexibilidade melhor. Então, o que eu comecei a enxergar? Que o Muay Thai poderia ser para todo mundo, né? E eu comecei a vender a modalidade diferente. Por exemplo, o aluno chegava lá para mim e falava, olha, eu quero treinar Muay Thai para lutar. Eu falei, legal, então a gente vai praticar o Muay Thai para lutar e de quebra você vai ganhar uma saúde. Pô, interessante. Aí o aluno que vinha para querer treinar o Muay Thai para perder peso. Eu falei, show de bola, a gente vai praticar o Muay Thai para você perder peso e de quebra você vai ganhar uma luta. Você vai ganhar de brinde uma defesa pessoal. Então, nesse nicho, eu comecei a pegar os dois lados, né? Então, chegava senhores na minha academia, que até então não era interessante pra gente. Eu quero praticar uma luta. Eu falei, mas por que o senhor quer praticar uma luta? Porque me disseram que a luta faz bastante exercício, né? Que trabalha a coordenação motora. Eu falei, legal. Então, o senhor vai praticar isso e vai ganhar também uma defesa pessoal, de brinde. Eu comecei a vender dessa forma. Então, o que aconteceu? Eu abrangi tudo, né? O pessoal fora do peso entrava lá também, que queria fazer exercício. A gente fazia algumas adaptações para essa pessoa e de quebra ela ganhava uma defesa pessoal também. Então eu comecei a vender 2 produtos. E foi aí que começou... 2 produtos com a mesma modalidade. Com a mesma modalidade e no mesmo horário. Então eu comecei a enxergar que não era só uma competição. E teve retorno para a adesão da aula? Bombou a academia, bombou. Porque aí eu tinha mulheres, aquelas que queriam lutar, e tinha aquelas mulheres que queriam treinar, e tinha aqueles rapazes que queriam lutar, tinha os rapazes que queriam perder peso, e tinha aqueles rapazes que queriam usar a camiseta da academia também. Né, para desfile, né, e shopping e tal, e só podia comprar camiseta quem treinava com a gente, né? E engraçado que você fez uma releitura do seu nicho. Sim. E você conseguiu enxergar isso daí e se reinventou na mesma modalidade. Na modalidade. Então eu achei que assim, bom, eu não vou trabalhar só com o pessoal que quer competir, porque eu preciso também bancar as condições da academia, né? Então, só amor não paga aluguel, não paga energia, não paga nada. E os atletas, geralmente, eles torcem o nariz aí para pagar mensalidade, tá? Eu precisava manter o meu centro de treinamento e também precisava retirar dali, né, a minha sobrevivência. Então, eu abri para isso. Então, é assim, só que o aluno, o diferente aí, que quando o aluno ele entra para perder peso, ele entra para ter um bem-estar melhor, ele se acha tanto, ele se encontra tanto na modalidade que depois ele quer competir. Isso que eu ia perguntar. Acontecia então isso? O cara procura ali uma modalidade quero não aumentar mais, queimar gordura, emagrecer, tonificar a massa muscular e acaba apaixonando e vai lá e luta. E ficava melhor do que aquele cara que entrava que queria lutar. Porque aquele cara que entra que quer lutar, ele teve alguma frustração ou na escola ou na rua que ele quer descontar, então ele procura academia. E muitos deles também ficam pelo caminho, né? Na hora que encara ali a primeira luta ali ou vai subir, acaba ficando pelo caminho, né? Aquele cara que entra na academia que quer ser brigador, esse cara ele não fica na academia. Porque a academia, além de tudo, você tem que ser humilde para você aprender, né? Você vai pegar um menino que já treina lá mais tempo que você, mais magro, né? Você vai pegar um cara mais forte e esse magro vai batendo mais forte. Isso é fato. E o cara que é brigador, ele vai lá, ele começa a apanhar na academia, ele vai embora. E já aconteceu muito isso lá. Então, assim, quando você chega na humildade, você pode virar um belo do lutador. Mas quando você chega naquela arrogância de querer ser lutador, você para no caminho. Isso é fato. Né? Entendi. E ao longo dos anos, eu conheci algum desses alunos aí que acabaram virando lutadores, né? Chegaram na humildade, só queria queimar um pouquinho de caloria, né? E aí depois acabaram tendo a experiência, né, de virar grandes, bons lutadores, né? Sim. E vivenciaram isso daí. Agora eu vou jogar lá pro turno do tempo. Você lembra do Pedro? Pedro?
Lembro, Pedro. mora, ele trabalha nas rodovias, né? Isso. Lembro. Foi um caso assim. O Pedro foi fascinante. Ele era Fascinante, né? ele tinha, né, bastante gordura visceral ali, né? E ele entrou mesmo que o médico falou que se ele não fosse treinar, ele ia morrer. Porque ele estava muito gordo, né? E aquela localizada na barriga mesmo. E ele começou a praticar, começou a gostar da brincadeira e chegou a lutar. Né? Levamos ele para, inclusive, você estava junto no dia, nós levamos ele para lutar em Guarulhos, né? Na estreia dele, ele ganhou de um outro atleta que estava muito mais preparado que ele ali. Nitidamente, assim, visualmente, né? É o que você falou. Visivelmente, ele parecia um pouco menor de estrutura muscular, né? Até de tamanho, Sim. estatura era menor. Né? Quem olhasse só pelo quem fosse biotipo, apostar, não apostava nele. Ia perder dinheiro. Ia perder dinheiro. Ou ia ganhar muito, né? Que ia ser a zebra da noite. Sim, sim. Porque assim, as artes marciais, elas foram desenvolvidas para pessoas fracas. Não é para os fortes, é para os fracos. Agora a gente está falando de fraco em relação a... Fraca massa muscular, então a gente está tamanho, falando de fraco né? em relação a físico. Agora, assim, em relação também a um trabalho psicológico, uma melhora psicológica, né? Afetiva também, ele tem uma boa influência, né? Porque a pessoa fica um pouco mais confiante de si, né? Sim, Me diz aí se você já passou por uma experiência assim, que você conheceu uma pessoa que ela era mais introvertida, depois começou a fazer um Muay Thai, ou se encontrou na modalidade e conseguiu ter essa melhora aí. Acontece isso? Acontece. Inclusive, eu tenho hoje alguns atletas que era muito tímido. Você fazia uma pergunta para ele, ele ficava roxo na sala de aula. Você ia brincar com ele baixava a cabeça. Igual aqueles animaizinhos tímidos que se escondem, né? Hoje ele está dando aula, só para você ter ideia. Hoje ele consegue falar com as pessoas, consegue dar aula, consegue mostrar um movimento, não fazendo o movimento, mas sim falando daquele movimento, da função do movimento. Tem muitos, né? Como eu já vi também aluno que queria ser um aluno competidor, e na hora H, a hora dele subir no ringue ali, ele passar mal e não conseguir também subir no ringue. Então a gente tem os dois lados, né? Tem aquele cara que fala, não, eu sou bonzão, vai lá e chega na hora treme. E tem aquele tímido que tem medo e ali ele consegue dominar o medo através dos exercícios físicos, através da confiança que ele ganha nos treinos e consegue subir lá no ringue e fazer bonito. Bom, é fato que das artes marciais, das lutas em pé, o Muay Thai, se não for o mais famoso, né, o mais popular é um dos mais, né? Um dos mais populares, né? Da atualidade, pelo menos. Isso, na nossa região, principalmente aqui, o Muay Thai ele deu um boom, né? Por causa da internet, né? Ele deu um boom muito grande e caiu na graça das academias também, né? Nas pessoas que fazem divulgação na internet, né? Nos blogueiros, né? Falando sobre, então caiu na graça do esporte. Isso foi muito bom para um lado e não tão bom para o outro. E é isso que eu ia te perguntar agora. Você consegue destacar um exemplo de cada lado? Para que foi bom? Agora, por que não é tão bom? Ou qual que foi a consequência negativa disso? Na verdade, foi bom porque nós conseguimos enxergar a verdade através da internet, né? Porque o que nós praticávamos aqui não era o Muay Thai tailandês. Então, isso foi ótimo, foi fantástico. Então, essa globalização, né, nos meios aí foi muito bom. E o ruim disso que aconteceu, qualquer pessoa que treinava um pouco essa modalidade começou a dar aula também, sem ter vivência na modalidade. O que é a vivência na modalidade? É você treinar desde uma graduação mais leve, né, fazer os seus exames, se capacitar no exame, fazer os sparring, subir no ringue e depois ensinar isso para o seu aluno. Então, assim, tem muita gente que hoje dá aula de Muay Thai, inclusive hoje dá aula de Muay Thai, mas nunca subiu no ringue. Ele não sabe o que tomar um chute na perna e com esse chute você mudar a sua estratégia para poder reverter essa situação. Então fica difícil. Eu ensino uma coisa que eu nunca fiz. Vou ser polêmico agora. Você está falando do mal profissional ou você está falando do charlatão? Ou você está falando dos dois? Porque tem uma diferença. Um mal profissional e tem o charlatão. O charlatão é pior, né? Porque o charlatão ele vê vantagem no negócio e vende aquilo como certo, né? E ele coloca na cabeça do aluno dele que ele está correto e ele tem que confiar no que o professor faz. Esse é o charlatão, né? O mal profissional seria o cara. O mal profissional eu acho que é aquele cara que não investe na modalidade, né? Ele assiste alguns vídeos na internet e a partir daí, ou ele pratica outra arte, ele faz uma adaptação para a arte do Muay Thai e começa a dar aula visando dinheiro. Eu acho que os dois estão errados, né? Porque é igual eu. Eu pratico artes marciais desde criança, me formei em 96. Em 2004 eu mudei a modalidade, fui estudar o que era, né? Comecei a colocar os meus alunos para lutar e há 10 anos atrás, o que aconteceu? Teve a reviravolta das regras oficiais no Brasil. Conseguiram trazer, como eu falei para você lá atrás, o Sandro de Castro, ele trouxe as regras.
E começou a vender esses cursos de regras, mas o pessoal não acreditava que aquilo era verdade. Então, aí o que aconteceu? Eu levei meus melhores atletas para competir num evento que se falava um evento oficial de Muay Thai. E todos meus alunos perderam. E eu achei que eles tinham ganhado no ringue. Saí bravo, muito pistola da vida, e fui reclamar, inclusive, no comitê de arbitragem. Aí eu estava ciente de que meus alunos tinham ganhado a luta e eles perderam. Não saíram machucados nem nada, o outro saiu um pouco mais machucado. Falei, não é possível. Fui lá na comissão, falou, pô, o que aconteceu? Como que nós perdemos essa luta? Aí o presidente da organização falou assim para mim, viu, você tem curso de arbitragem de Muay Thai? Falei, não. Falei, mas como que você pratica uma arte que você não conhece a regra? Na minha cara. Eu falei, verdade. Então fiquei quieto. Falei, caramba, meu, eu acho que eu que tô pecando. Não é o evento. O que eu fui fazer? Entrei em contato com as melhores escolas do Brasil de arbitragem e fui fazer os cursos. Fui voltar para a prancheta. A gente brinca, né? A gente perde uma luta, de volta para a prancheta. Vamos estudar, ver o que aconteceu. Foi aí que deu um boom na minha cabeça extraordinário, como se eu tivesse começado a praticar o Muay Thai em 2010. Só para você ter ideia, de 2010 para cá que eu fui ver o que era o Muay Thai. Eu ensinava uma modalidade também que eu acreditava ser uma modalidade real e não era. Ou seja, não é que eu enganei os meus alunos. Eu acreditei no que foi me ensinado e passei isso para frente. Quando chegou no evento oficial, nós perdemos a luta sem saber o porquê. Aí eu fui estudar. Se você tivesse teimado, não. Não, se eu fosse um ignorante... Aí você teria sido o exemplo de um mau profissional. Do mau profissional. Aí o que eu fui fazer? Eu peguei, baixei minha bolinha, né? Tomei uma dessa, baixei minha bolinha e fui estudar. Quando eu fiz o primeiro curso, falei, não é possível que eu fui enganado todos esses anos, né? Você sabe que a gente está aqui falando de bom profissional, mau profissional. Isso daí gera frutos. E o frutos é sempre para o seu consumidor final. Sim. Certo? No caso ali, para nós que vendemos serviço para o aluno. Vai ter Agora eu vou colocar uns vídeos para você reagir aqui, para você ver os frutos disso. E aí eu queria que você desse uma olhada nesses vídeos, desses reacts que eu vou colocar aqui, para você ver qual que é o produto disso, né? Quando você inventa uma coisa que já existe, mas você dá a sua releitura, para não dizer outra coisa, né? Aí você inventou a roda que já está inventada. E aí, o que acaba acontecendo sobre isso? Vou até pedir para o pessoal aí colocar na tela aí. Não, esse aqui é o certo, né? Vamos ver os reacts aqui. Isso aqui é a Viviane, né? Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí. Tá, os tipos de trabalho, né? Mas vamos lá para os reacts primeiro. Para os reacts. Aí é uma luta de Muay Thai oficial. Peraí, cortei. Reality é os outros, as manoplas. Os reacts são aqueles que eu falei aqui, para escrever como react. Que é a reação do que a gente... Aí depois vai ter que colocar a partir do momento que eu falei para ele que a gente ia ver alguns reacts. Só que antes de colocar, sabe onde parou? Para poder continuar, aí eu falo de novo. Sim. Aí, a partir daí, né? Esse daí. Fala de novo, então. Vai chamar agora. Então, aí a gente falando aqui sobre os maus profissionais, né? Os maus profissionais e os charlatões. Isso daí gera alguns produtos, né? E na minha visão, é muito claro que são produtos negativos, né? E aí, eu te chamei aqui para você também fazer alguns reacts aqui com a gente sobre o produto dos maus profissionais, né, e dos charlatões. E aí você vai ver o que nasce disso, né? Aí eu queria que você comentasse aqui, como, né, um mestre da área aí. Eu vou colocar alguns vídeos aqui dos alunos aqui, ó. Isso aqui foi um acidente, né? Ele foi fazer uma esquiva. Quer ver? Põe de novo lá pra gente, ó. Isso aí é um exemplo de local inadequado, né? Você tem que saber se posicionar durante a aula, né? Uma que a base já está totalmente errada. E ele foi nocauteado por um alvo parado, é isso que eu vi ali? Mas assim, foi o famoso atropelo do carro parado, né? Olha lá. Olha lá. Mas assim, em defesa dele, eu vou dizer que ele conseguiu esquivar do golpe. Sim, mas ele... Na verdade, é assim, o que está maior errado aí é o professor dele, que eu acho que é esse outro, que está fazendo ele fazer um trabalho de esquiva, mas ele não deu amplitude de espaço ali para o atleta fazer isso daí, né? Até porque no ringue não vai ter um poste desse poste dele ali, né? Então a gente tem que levar o mais real possível. Você tem que levar a situação, né, real ali. E o espaço, por mais que o cara não queira lutar, mas ele tem que entender o que ele está fazendo, sim. Inclusive a base do professor e a base do outro também está totalmente errada.
Olha isso daí. Isso daí é bem bacana. Misericórdia. Mas aí né, é um pouquinho de criatividade, né, também, né? Aí é a invenção da roda, né? Aí já é a invenção da roda. Inclusive tá rodando bastante, ó. Sim. É o Muay Thai Dance. Olha lá. Isso daí eu acho que a menina entrou para treinar artes marciais para emagrecer. E aí o professor, ele na criatividade dele, inventou uns movimentos para ela emagrecer e tá vendendo como se fosse uma luta. Bom, também nem sei se ele vendeu como Muay Thai, mas que isso daí não se enquadra em nenhum tipo de luta, né? Nenhuma marcial. Opa! Oi! Eu lembrei do Silvio Santos, isso daí, lembra? Roda, Jequiti? Olha lá. Nossa, meu Deus do céu. Eu acho que se você conseguir fazer isso, um movimento desse daí no ringue, você não precisa lutar mais, né? Porque você já ganhou a luta e... Mas isso daí já transcende qualquer mestre, né? Também, é o mestre dos mestres, né? Isso daí é uma resistência aqui de mandíbula? O que seria isso daí? Eu acho que isso é uma resistência para traumas, né? O cara vai balançar bastante ali o labirinto dele. Aí, que bom que se eu fazendo um negócio desse, eu arranco o ombro do professor ali com o cruzado, né? Porque ele tá totalmente errado, extenso ali, né? E coitada da menina, ela vai lutar com uma gigante ali, pelo que eu tô entendendo, né? Ela tá batendo uma pessoa muito mais alta que ela. Mas agora parece que ela caiu ajoelhada, porque ela tá chutando lá embaixo, né? No chão lá. Tudo isso é bom a gente ver isso e fazer o contrário, né? Para você a partir... Aí é o exemplo típico do que não fazer, né? O que não fazer, verdade, realmente. E o pior é que ela paga, né? Ela paga a mensalidade para aprender isso daí. Isso que é o pior. E geralmente em academias caras, né? R$200, R$250 para praticar esse absurdo marcial aí, né? Que eu não sei nem como pôr o nome nisso daí. E o pessoal vai ficar bravo, viu? Se ver na internet. Porque o errado não é você fazer o errado. A verdade é você denunciar o errado. É a prova. É a prova em questão que é o que errado. não podia ser visto, né? Não podia ser visto. Interessante. Bom, agora você citou no começo da entrevista, né? O caso do Muay Thai que o pessoal procurou para fazer, porque você começou a trabalhar com os dois nichos, né? O pessoal que tem interesse em se aprofundar para uma competição, né? Que às vezes não acaba nem ficando. Sim. O pessoal que chega para poder investir um pouco mais em si, na sua saúde, ter a melhora de saúde, né? E que acaba depois pegando um gosto e lutando, né? E pessoas que realmente investiram em saúde e tiveram um bom ganho, seja no emagrecimento, no aumento do tônus muscular, ganhou alguma gama de movimentos com melhora de coordenação motora, né? O Muay Thai, hoje eu posso dizer que você pode testar que também é para todos. Todos podem fazer o Muay Thai, né? Ele é bem, hoje, como ele é bem disciplinado, ele é bem misto, né? Hoje você tem pessoas de idade... Sim, crianças, mulheres... Obesos. E você tem aí alguma experiência de pessoas obesas que começaram a fazer Muay Thai e melhoraram? Você trouxe para nós alguma coisa aí? Sim, eu tenho. Eu costumo dizer que o Muay Thai ele te dá bônus, né? É a única modalidade que você compra e leva um bônus real, que é a saúde, né? A saúde, a elasticidade. Essa é uma aluna minha de personal. Conta um pouquinho aí sobre ela. Essa daí é uma aluna que ela tem 115 quilos, 116 quilos. Ela também é bem alta, né? Ela é grande, ela é mais alta que eu. E ela estava querendo praticar o esporte para perder peso, né? E eu falei, olha, eu vou te ajudar na queima calórica. Um atleta dessa, uma menina que está treinando nesse formato, ela perde em média, em aula, hora, aí 750 calorias, só para você ter ideia, tá? Um atleta de competição, esses que já está atajado a lutar 4, 5, 6, até máximo 5 rounds, eles perdem aí 1.500 calorias, só para você ter ideia do gasto calórico que é uma aula de Muay Thai, tá? E nós começamos aqui com ela já treinou esse Muay Thai antigo numa outra academia da cidade e ela fazia os movimentos errados. Ela tinha muita vontade, mas ela batia e ela poderia se machucar atacando, só para você ter ideia. Então ela não tinha distância, ela não sabia virar quadril, não sabia jogar o ombro, trabalhar com o ombro para soltar os golpes, né? Então aí ela já estava um pouquinho avançado, mas o começo eu não filmei, infelizmente. Porque ela não sabia dar um soco direito, né? Um joelho ela não sabia fazer. E aí, praticando, todas as 3 vezes semanais, e ela chegou nesse nível aí. Mas eu tenho ela já um pouco mais avançada. Mas você sabe o que me chamou atenção aí nesse vídeo aí, embora o trabalho que está sendo feito? O local, né? O local, né, não é uma academia. Onde vocês estão aí? Na verdade, assim, eu tenho um trabalho também que eu desenvolvo no Personal Fighter,
né? Que eu vou até a casa ou o comércio da pessoa e eu levo o tablado, que é o tatame, e levo todos os equipamentos para ela praticar a arte lá. Inclusive dá para ver um pouquinho ali o chão, né? O chão, tem um azul aqui no chão, né? numa queda, caso uma queda aí, ela vai ser amortecida, tá? Aí, no caso, ela já está mais avançada, tá? Então, ela já começou a entender o jogo. Eu fazendo alguns movimentos, ela já começou a entender a movimentação do Muay Thai, tá? Aí, nós já estamos trabalhando na regra, tá? Porque todos os alunos, inclusive de competição, ou alunos, nesse caso aí, que quer fazer uma perca calórica só, eu ensino a regra da modalidade, tá? Porque eu não posso enganar o meu aluno. E se ele vai atrás do Muay Thai, eu tenho que ensinar o Muay Thai para ele da forma correta. E se ela vai querer competir ou não, é dela. Mas se ela precisar, ela tem nível para isso, né? Então, eu não separo ali hoje. Você é lutador, você vai fazer esse movimento. Você quer fazer uma aula só de condicionamento, eu vou fazer outro movimento. Não, eu aplico o Muay Thai nas duas. O que eu vou mudar é a intensidade... Muay Thai é Muay Thai. Muay Thai é Muay Thai, só existe um. O que eu vou mudar é a intensidade dos golpes e a relevância ali. Mas a regra é igual para os dois. E aqui ela já tinha perdido um pouco de peso? Que dá pra Ela ver perdeu, ela acho que deu uma- 11 quilos aí. Nossa. Ela perdeu 11 quilos aí em 3 meses. Per- Ela eliminou, na verdade, né? O que, Ela eu, não perdeu, o que eu né? percebo aí Ó, a pancada dessa menina. É que não dá pra ver, não sei se tá com som, né? Não tá, né? é que nós estamos falando aqui, se fosse sair o som, acho que ia... Foi. Mas o que eu percebo aí é que você só pede para ela bater, mas você não pede o golpe, né? Parece que ela Não, já, só pelo movimento que você faz da manopla, ela já sabe qual que é o golpe que dá, né? Sim, no começo eu começo a pedir os golpes para ela poder entender e depois eu só vou fazendo a encenação dos movimentos. E ela já vai sabendo aquele movimento, ela já vai criando o seu movimento, né? Então, só de eu colocar a manopla, a mão esquerda, ela sabe que é um golpe, eu virar a lateral, ela já sabe que é outro golpe, eu fazer um trabalho de perna, ela já sabe que ela vai me atacar de outra forma. Porque é reação, né? É a atitude da reação. Suponhamos que, Deus o livre aconteça, ela precisa aí se defender, que isso não é o ideal para o esporte, mas um movimento que um agressor vai fazer, ela tem uma contra-reação. Eu não preciso falar, eu vou te atacar. Não, o movimento que eu vou fazer, ela vai me contra-golpear. Então, para isso que a gente pratica as artes marciais, né? Essa autodefesa também. E eu não preciso falar, eu vou te dar um soco e agora? O que você vai fazer? Não. Eu ensino primeiro, depois eu faço o movimento, ela reage através desse movimento. Uma pessoa que mesmo que ela não tenha o intuito de competir, tá? De ser uma competidora, de subir num evento oficial, ela tem consigo o Muay Thai, se ela precisar, numa situação real, se defender... Ela tem ali ferramentas, ela tem ali o Muay Thai a favor dela. O primordial é a confiança que ela vai ter, porque ela sabe da força que ela tem, né? Principalmente as mulheres. As mulheres, às vezes, elas são atacadas, mas ela não tem a reação, porque ela não sabe a quantidade da força que ela pode usar contra o seu oponente. E esse trabalho aqui que a gente faz com as almofadas, né? Chamam no Brasil almofada, mas os paô, que são os aparadores de chutes, você sabe... Paô é a palavra... Paô é uma palavra tailandesa ou aparadores. Isso, tá. que são os aparadores ali de impacto, né? Os Estados Unidos falam em taipads, né? A gente fala aparadores de chutes aqui, tá? Então, ela sabe que se ela der um chute, o impacto desse chute, ela sabe qual é a força que ela aplica. Inclusive, a hora que chuta, eu vou até para trás ali com o golpe. Então, eu deixo muito claro. Se você der exatamente esse golpe num agressor, com certeza ele não vai vir para cima de você depois. Porque a força vai ser tão grande que ele vai ficar com medo de você. Tá? Então, artes marciais serve para isso também, uma autodefesa. Não que isso vai resolver o seu problema, porque a melhor autodefesa é você não estar naquele momento, naquele exato momento, naquela situação. Essa é a sua melhor autodefesa que existe. Mas caso aconteça, você tem como vender mais caro, né, você ali. Você vende muito mais caro para um agressor se você conhece uma arte marcial. Independente de qualquer arte, não estou falando só do Muay Thai. Qualquer arte marcial. Também tem um fator surpresa, que o agressor, ele faz todos os especialistas de segurança pública que eu vejo explicando sobre alguns comportamentos que você tem que ter para você não ser atacado, ser abordado por um criminoso, né? Eles falam que o criminoso, ele escolhe a vítima, né? Ele escolhe porque ele acha que é mais frágil. Quando você tem ao seu favor uma modalidade de arte marcial que você surpreende o agressor, você consegue ali gerar uma oportunidade de fuga, de evasão daquela situação, né? Que é o que você está falando. O ideal seria não estar naquela situação. Sim. Né? Mas já que você ficou naquela situação, você tem que ter algum recurso. Sim. E artes marciais é excelente para isso, né? Então, você não vai te pegar você ali, os trocadilhos de calça curta ali, né? Você vai estar preparado para qualquer situação. E essa situação a gente também monta na academia, tá? Bastante barulho, bastante...
não é uma ofensa, mas é uma pressão psicológica nesse atleta para ele ter a reação dele, né? Principalmente isso é válido muito na defesa pessoal. Porque na questão de uma agressão real na rua, um ato criminoso contra você, você está numa situação de pura emoção, né? Sim. De adrenalina, né? A gente tem que levar isso daí pro local combinado ali, pro local controlado, para ver como que você vai reagir, né? Inclusive com alunos meus também, a gente, quando eu tenho os atletas que vai competir, antes disso, meses antes, eu faço um mini evento entre os próprios alunos. Eu coloco 20 torcendo contra um, né, fazendo barulho ali com ele para ver como que ele se comporta. Para a hora que ele subir no ringue, ele está em casa. Ele está familiarizado com aquele barulho, com aquele movimento. Então a gente imita a situação real dentro do centro de treinamento. Inclusive numa defesa pessoal como numa competição. Entendi. Bom, você falou também sobre a questão da queima calórica, né? Que já é bem... Como o Muay Thai é bem popular, já é sabido, né? Dessa questão da queima calórica, do trabalho intensivo que se tem em relação ao tônus muscular, né? O trabalho, a intensidade muscular que você emprega, porque você é uma modalidade que você tem que ter muita força também, né? Sim. E aí eu queria saber se você também teria aí algum vídeo para você poder demonstrar esse trabalho mais de força. Como é que vocês trabalham a força no Muay Thai? Na verdade, assim, a força do Muay Thai, ela é voltada por causa da regra, né? Como eu trabalho a regra do Muay Thai desde o aluno do início, o Muay Thai são 3 pilares, tá? Um dos pilares é a força, que é contagem na pontuação, a postura, né, do atleta ali, a postura, a força e o equilíbrio do atleta. Então, em cima desses 3 pilares, foi montado a modalidade Muay Thai. Hoje, né, no Muay Thai moderno. Estamos falando do Muay Thai moderno. Não no Muay Thai antigo. Que o antigo era para guerra. A gente não pratica esse esporte. Essa arte marcial, a gente pratica o esporte de contato, que é o Muay Thai em 3 pilares. Que é a força, a postura, né, e o equilíbrio. Inclusive, para poder praticar isso, eu tenho que mudar as formas de treinamento. Eu não posso simplesmente chegar no saco de pancada e dar 20 socos no saco de pancada achando que eu estou ganhando a luta. Lembra quando eu levei meus atletas para lutar e nós perdemos a luta? Eu achei que eu tinha batido mais. Mas não é o que bate mais, é o que bate com maior qualidade do treino, do golpe. Seria ali a efetividade, ali, o dano que você causa. O dano, boa. Seria ali o machucar o atleta. O que é o machucar? É você tirar ele do eixo, que cairia aí no segundo pilar, que seria o terceiro pilar, que seria o equilíbrio. Então a gente pratica em cima da regra. Porque não adianta eu jogar um futebol, eu vou treinar futebol, chega lá na hora do campeonato, eu vou participar de um evento de vôlei. Eu vou perder. Não tem lógica. Então a gente pratica o Muay Thai na regra do Muay Thai. E a regra do Muay Thai, os pilares é a força. Então eu trouxe um vídeo aí de uma menina, inclusive, praticando esse primeiro aí, usando a força do movimento, né? Então o que ela está fazendo aqui, na verdade? Aqui são golpes combinados. Então ela entra com chute quadril, com toda a força, 100% do golpe. Tá? Eu não faço a marcação para depois jogar o golpe. Não, eu entro 100% do golpe. Dá uma olhada como que dobra o saco de pancada desse lado aqui, ó. Ela vai chutar, o saco chega até a dobrar. Ela põe 100% do golpe aqui, ó. Isso aí pode definir uma luta. Se eu tirar o adversário... Qual que é o peso dela? Ela é levinha, ela né? é levinha, pesa 56 quilos. Ela é baixa também, né? Ela tem 1,60m e pouquinho, 1,63m, acho. E aí, o que ela vai fazer no trabalho? Ó, de explosão muscular em cima de um golpe. E o boxe também, né? A gente pratica o Muay Thai, como o pessoal vendia como boxe tailandês, não é o boxe inglês, que são várias combinações de golpes para ter uma vantagem no golpe. Não, é uma força do golpe aplicada. Então a gente pratica golpes isolados, com 100% de adesão no golpe, tá? Lembra que eu falei? Não adianta dar 10 golpes e tomar um golpe forte desse e eu me tirar fora do eixo. Eu perdi toda aquela vantagem que eu apliquei. Eu tô vendo aqui que você escolheu uma combinação, né? É um chute, né? Circular no quadril, né? Sim. E uma mão dura em cima. E uma mão dura em cima, né? Isso. E aí você tá reproduzindo alguma situação de combate? A escolha dos golpes é também por uma estratégia de luta? Na verdade, aí essa seleção dos exercícios. Vamos falar de formas de lutas, então, né? Essa menina é uma Maidan, é uma menina que gosta de bater andando pra frente. Então, o que eu faço? Boto força e impacto nos golpes dela. Ela não recua, ela continua andando pra frente e batendo. Aí é uma situação de luta, depois a gente vai falar sobre ela também. Então, é assim, ela vai batendo e andando pra frente e aplicando a sua estratégia de força. Então, ela usa força em cima dos golpes, né? Ela não dá muito golpe, mas o golpe que ela dá, ela vai tirar a pessoa do eixo. E, na regra, ela vai estar tendo vantagem nesse golpe. Entendeu? Entendi. Seria um estilo de luta. Seria uma forma de luta. Não seria um estilo, né? Seria uma forma do atleta lutar, que são 4 estilos. O Muay Thai tem os maiores 4 formas de lutar, né?
que depois a gente vai falar também, não sei se é momento propício agora para falar, mas a gente vai falar. No caso dela, é uma menina que gosta de bater duro andando para frente. Bom, já que você falou aí do que é, como é que chama? Muay Dan, né? É o Muay Dan. O O Dan em Thai ali é andar, né? O Muay é o Muay Thai, é a luta andando para frente. Então são 4, esse daí é o primeiro. Esse é o primeiro, esse é o que a minha escola... O primeiro que você citou, né? Esse é o que a minha escola gosta de trabalhar, que é o cara que vai para frente, o Muay Dan. Eu não trouxe os outros vídeos, podia ter trazido também. Depois tem o Muay Mat, que o Mat aí é o Mad, ou Mat, que em tailandês é mão, né? Que é o cara que gosta de dar soco. Bastante soco e poucos chutes. Ele chuta mais as partes da perna. Esse estilo é muito conhecido no Brasil. Por quê? Porque ele veio do Muay Thai antigo, que era boxe. Lembra que era um professor de boxe, um professor de taekwondo que juntou e desenvolveu o boxe tailandês? Então, assim, eles eram muito bons e são muito bons no boxe. Então é o Muay Mat, é o cara que gosta de pegar de mão e chuta pouco as pernas. Isso é uma modalidade, isso é uma forma de luta tailandesa também. Na Tailândia não tem muito, mas tem bastante na América Latina, na Europa tem bastante. Por causa do boxe inglês, eles desenvolveram o boxe inglês, né? Luta no boxe inglês, mais alguns chutes ali do karatê. É que você falou da questão da força, né? Que não seria quantidade, mas seria a questão mais Impacto, né? do impacto do dano, né? Sim. Mas quando você tem um especialista em chute, ou um especialista que gosta mais de andar para frente, mas chutando, né? Você tem uma cadência de golpes maior quando o cara luta com a mão, né? Porque é mais fácil, tá ali na mesma altura já do oponente, né? Então, assim, um Muay Mat desfere mais golpes, faz mais combinações de mãos do que um Muay Dan, por exemplo. O Muay Mat é a confiança, porque assim, a gente fala em confiança, né? Qual que é o atleta, o professor, no caso meu aqui, vários professores hoje no Brasil trabalham dessa forma, ele pega o aluno para trabalhar e no decorrer do treino ele vai vendo as facilidades que esse aluno tem de golpear. Esse menino chuta muito bem de perna, então eu vou desenvolver essa estratégia dele. Ele chuta bem de perna, né? Ele chuta bastante, ele é bom chute, a perna é comprida, então ele vai especializar nisso. O outro menino veio do boxe. Ele já era um lutador de boxe inglês e quer fazer o Muay Thai. Então, eu sei que a confiança dele é a mão. Então, eu vou desenvolver na regra do Muay Thai a mão dele. Né? Entendi. O outro cara é um cara que não gosta de tomar pancada. É um cara mais ligeiro. Então, eu vou desenvolver um estilo dele jogar em contragolpes. Né? Que chama o Muay Fiman, que é o cara que golpeia andando para trás. Né? Esse é o que tem muito na Tailândia. Como assim? Ele não gosta de ir pro choque. Ele é um lutador mais inteligente. Ele não gosta de se machucar. Porque o Muay Mat e o Muay Dan, como é o conflito direto, eles se machucam também. Eles querem machucar, mas eles também são machucados. Porque ele se expõe mais. Se expõe mais. Só que se ele pegar uma mão bem dada, ele vai nocautear o outro adversário. Dificilmente um cara que anda para trás vai nocautear. Não que não possa, mas ele vai ganhar na regra. Ele vai fazer o beabá, ele vai colocar as regras debaixo do braço, né, e vai aplicar aquilo lá e vai ganhar a luta dele. É um cara inteligente, um cara que não quer se machucar. Esse é o Muay Femeu. Esse é o Muay Fiman ou Fiman. Femeu. Não, os dois tá certo, né? O Fiman e Femeu depende da onde o país que você tá falando ali. O Fiman, na verdade, é o cara que anda para trás ali, né? É o cara ligeiro. Mais estrategista ali. Mais estrategista, isso. Ele não se machuca. Só que quando o Muay Mat pega ele não vai suportar a força desse atleta. Né? Então, ele não gosta de ser clinchado, ele não gosta de agarrar. Não que todos os Fiman não gostem. Mas a característica desse cara que anda para trás não é ficar trocando pau. É ganhar na regra. Entendi. Por quê? Na Tailândia, as artes marciais, principalmente o Muay Thai, ele é uma profissão. Né? E na profissão você não pode se machucar hoje, porque no outro final de semana você tem que lutar de novo. E você vai lutar machucado. Então, eles desenvolveram esse estilo para lutar sempre e não se machucar. Né? Então, como eles usam como profissão, então eles não querem se machucar. Imagina a gente trabalha aí como torneiro mecânico, quebra uma mão. Como que eu vou trabalhar? No caso, eles tomam um down, corte, né, machuca. Então, na outra vez, ele tem que lutar de novo. Ele não pode lutar, ele não ganha. Né? São profissionais liberais, na verdade. Né? Eles só ganham se eles produzirem. Né? Entendi. Bom, em detrimento de algumas artes marciais, que como eu citei uma lá no começo da nossa conversa, o karatê, né? Sim. Você tem uma competição que o intuito, o objetivo seria ali a pontuação, né? Sim. No caso de um estilo como o Shotokan, por exemplo, né? Seria a pontuação. No Muay Thai também tem a pontuação, mas o objetivo, na verdade, então, pelo que você está me falando, porque tem que colocar tudo com força, seria mesmo levar a nocaute mesmo. A ideia é o nocaute. Né? É o primeiro passo, lembra dos 3 pilares? É a força. A força, ela traz um dano maior. Então, é assim, para não deixar na mão da arbitragem, o melhor negócio é você ir lá e fazer o seu papel, de treinar, lutar e nocautear o cara e acabou a luta aí. O objetivo é o nocaute, mas a pontuação existe para caso pra de definir. não haver nocaute. Não havendo nocaute, tem a definição das lutas, né? Através dos árbitros. São 3 árbitros laterais e mais a mesa, que faz as somas ali da pontuação, né?
Então, a ideia maior é o nocaute. Então, peraí, durante a luta, então você tem um juiz conduzindo o combate. E aí você tem 3... Não, tem o árbitro. O árbitro no centro do ringue. Isso. E os 3 juízes, jurados ali. 3 jurados que faz a soma ali das papeletas. Tá? E um não se comunica com o outro, né? Não. Depois não. passa pro árbitro. Não. Aí cada um dá a sua nota, baseado na regra dos 3 pilares, força, postura e equilíbrio, tá? Que aí daria um outro podcast falar sobre regras, tá? E que pouca gente no Brasil conhece, infelizmente. Tem muita academia no Brasil que trabalha ainda aquele Muay Thai que eles não chegaram a fazer igual eu fiz. Estudar e entender o porquê que eu estava perdendo a luta. Eles acham que eles estão certos e vai morrer daquele jeito e os alunos deles acreditam nele e vai ser daquela forma. Então, tem 2 Muay Thai no Brasil, infelizmente. Né? Então, assim, as regras é em cima dos pilares. Tem 2 Muay Thais no Brasil, mas tem só um verdadeiro. Então, o que é o verdadeiro? O verdadeiro é a arte oriunda do país, tá? Então, qual que é a arte que eles praticam na Tailândia? Esse Muay Thai que eu estou falando hoje, que é a postura, força e equilíbrio. Partiu daí, não é mais Muay Thai. Eu não posso falar que é um Muay Thai falso ou não. Ele não é um Muay Thai. Só que não existe Muay Thai falso. Só que se você tem o Muay Thai e o não Muay Thai. Então, só que se você está vendendo um não Muay Thai, você está vendendo... E está chamando de Muay Thai, seria um Muay Thai falso. Isso é crime. Isso é um crime. Entendeu? Isso aí, inclusive, isso dá direito à indenização. Imagina você vai lá na minha loja, que eu vou fazer um trabalho de polimento no seu carro, tá? E aí eu só lavo ele. E te entrego, falo e cobrei o serviço. Aí você vai, mostra pro seu carro todo feliz. Olha que eu levei meu carro numa estética, olha como eles poliram meu carro. Aí o cara olha e fala, não, mas não poliu não, só lavou. Falo, não, eu poliu. Falo, não, ele lavou, olha aqui, ó. Olha o polimento como que é. Mostra o polimento. Falo, nossa, que diferença. O que é o direito do consumidor? É porque o sabão tinha cera, né? Entendi. Então é assim, qual que é o direito do consumidor? Ir lá e reclamar e você tem direito à indenização. Inclusive no Brasil teve casos já de alunos ganharem multas ali, né? Ganharam ali dinheiros através disso daí. Um advogado conseguiu provar que o professor estava ensinando a namorada errada e aí o professor teve que indenizar ele. Entendeu? Então o negócio é sério, é muito sério. Só que o brasileiro é daquele jeitinho, né? Felizmente, vai tocando. Aí o aluno também não pesquisa. O que o aluno faz? Ele entra lá na escola. Eu quero treinar Muay Thai e ele acha que ele está aprendendo. Ele não questiona o professor. Entendeu? Então, acha que o professor está falando para ele ali é real. Mas não é bem assim. Você tem que procurar ver se aquilo que você está fazendo é real. Independente do tamanho da escola. Você tem escolas grandes que não praticam Muay Thai e tem escolas pequenas que praticam Muay Thai. Então, você tem que ver o quê? Hoje a internet está aberta para todo mundo. Todo mundo tem que pesquisar, tem que ver. Né? E através de você ver os vídeos, você vai ver o que é ou não. Pelo que você está me falando da regra aí, você está falando força, equilíbrio e postura, né? Eu já consigo aí, como profissional da área de educação física, vários ganhos ali qualitativos para um praticante de Muay Thai, seja ele de competidor ou não. Pelo que você está falando, ele tem que trabalhar a musculatura de maneira bem efetiva para poder empregar força, para poder estar equilibrado. Ele tem que ter uma flexibilidade boa também. Tem que ter uma boa estabilidade, né? Trabalhar bem a estabilidade, a flexibilidade articular, porque ele tem chutes altos, tem chutes giratórios. Ponta de pé, inclusive os chutes são de ponta de pé. Ou seja, tem que ser remetendo uma situação de desequilíbrio para poder causar um dano. Isso. Que é desequilíbrio, ou seja, se equilibrar, né? Sim. Tem que buscar o equilíbrio ali. Chutar em ponta... Mas a ponta do pé é o pé de base do chute. Pé de base. É o pé. Você vai fazer um giro, né? Ali no seu quadril para fazer o chute. Então, você tem que estar posturado. Lembra dos 3 pilares? Postura, força e equilíbrio? Você tem que estar na regra. E você vai fazer o chute e com essa ponta de pé, você consegue colocar 100% do seu golpe efetivo. E além de tudo isso que eu falei, da questão da força, ainda tem que ter a velocidade, que é para poder ter a potência. A aceleração para poder golpear sem ser atingido. Isso. Uma outra coisa que eu queria desmistificar também, Ivan, aqui é o seguinte. Antigamente, os professores de artes marciais, eles davam muito exercício físico para os seus alunos treinarem. Então, quando você... inclusive, teve até conflito do Centro de Educação Física, ver aqueles movimentos e falar, ele está dando aula de exercício, de ginástica física para a luta marcial. Mas está errado também, porque assim, o meu atleta, ele não precisa fazer 1000 abdominais para poder tomar um soco no abdômen ali, fazer 250 polichinelo para depois fazer a luta. Não. O que tem que fazer? Então, teve muita confusão em cima disso daí. Então, assim, eu costumo dizer hoje assim, quem não sabe a luta, dá exercício físico. E quem conhece a luta, faz os exercícios físicos acontecer através dos movimentos marciais.
Então, o que eu estou querendo dizer? O meu aluno ele não precisa fazer 5.000 polichinelo para ele ter um condicionamento físico. Até porque eu não sou um cara especialista em cobrar essa quantidade de movimento para ele, mas eu sou especialista em fazer uma repetição de golpes, que vai trazer o mesmo benefício para ele voltado à luta. Então, eu mando ele correr, sei lá, 20 km para depois ele dar um chute bem executado. Está fora da matemática do jogo. Então, o que eu faço? Nas minhas aulas, eu tenho o alongamento, que é para a equipe inteira, e o condicionamento físico eu faço voltado aos movimentos marciais. Ou seja, o desgaste físico ali daquela aula, o desgaste corporal ali da intensidade daquele treino vai vir pelos próprios exercícios do Muay Thai. Que eu vou aplicar na luta, sim. Né? Então eu vou lá, faço alguns agachamentos ali para dar uma aquecida aí no adversário e depois eu começo a colocar a joelhada, porque o meu atleta no ringue, ele não vai ficar fazendo agachamento. Ele não vai. Ele vai ter que dar a joelhada no cara e ser efetivo naquele golpe. Então eu faço ele fazer bastante movimento repetitivo naquela especificação. Para quê? Para ele, a hora que ele aplicar o golpe, ele saber que ele está fazendo com perfeição e com a força. Então a força é criada em cima da musculatura daquele golpe. Entendi. Entendeu? Então é assim... É bem para aquela função mesmo, é bem funcional. Isso, e de quebra o que acontece? Queima calórica, a pessoa perde o peso dela, ela melhora ali o condicionamento físico dela através dos exercícios marciais. Então você vai, ou seja, para o pessoal de casa entender, ele vai trabalhar a força, gente, pro Muay Thai, mas ele não vai precisar colocar ninguém para fazer supino. Isso, não vai precisar levantar ferro ali. Vai trabalhar a força na própria situação de golpear, que é o que a arte marcial é o que busca. Você está comprando, né? É realizar o golpe com a maior potência possível, velocidade, né? Força e sem se expor tanto, né? Conseguindo aí ter capacidade também de se defender, né? Depois atacar. Isso, é isso que eu queria fazer. Então, quando você for numa academia de luta marcial, chega lá, o professor mandar você fazer 200 polichinelo, 50 flexão, depois mais 50 flexão, depois mais 50 flexão. Aí depois você ficar correndo em volta da academia, pessoal, fuja, porque isso aí não é artes marciais. Isso aí é um exercício físico. E as aulas são 1 hora, geralmente. Então, em 1 hora... E aí você vai fazer meia hora de condicionamento físico, então você vai fazer uma aula de ginástica, né? Vai fazer uma aula de ginástica, você vai ter um ganho melhor. Mais específico para que você procura. Porque aí você faz meia hora só daquilo ali, depois você acaba fazendo o quê? 15 minutos de E não dá tempo. Parte pedagógica, um pouquinho de experimentação ali. E a parte técnica, como a gente fala na palavra, ela é bem técnica. Eu corrijo muito esses movimentos, né? Porque um movimento errado que você aplica, você pode se lesionar. Em vez de você lesionar o adversário, você vai se auto-lesionar. A importância da técnica é garantir a integridade física do atleta. Com certeza. Dos dois, no caso. Do praticante, do atleta. Isso. Então não adianta eu só dar exercício físico e levar o menino no ringue para lutar lá, que ele vai se machucar. Né? Então, inclusive, a absorção de impacto que a gente faz também já é para isso, né? Então, assim, eu não deixo, igual esse mostrou os vídeos ali, o cara tomando soco na cara, não, aquilo lá não existe, aquilo não tem fundamento nenhum marcial. É melhor eu não ser tocado no golpe. Então, eu pratico o quê? O cara me dá o soco, eu jogo o corpo para trás, ou eu faço um bloqueio, para mim não participar daquela coisa que foi feita, não sei nem como explicar aquilo ali, né? Aquilo ali não existe, né? Isso aí é filme de Van Damme, né? Isso aí, a artes marciais não tem nada a ver com filme. Eu acho que nem em filme de Van Damme eu vi um negócio daquele ali. Filme de ficção, né? Então não tem nada a ver. Inclusive eu trouxe aí uns vídeos também do atleta fazendo esse trabalho de velocidade, que é o que a gente chama aí de speed kick, né? Que é o chute rápido. Ele vai ter um condicionamento físico forte, porque ele precisa de pulmão para fazer isso aí, senão ele não aguenta. Né? Ele vai precisar de pulmão, ele vai precisar de flexibilidade, ele vai precisar de força. Então, esse trabalho que a gente vai mostrar aí agora é o trabalho correto de você fazer um atleta. E esse caso aqui, nesse caso. Ó. Então, aqui ele está dando vários chutes. Conhece esse atleta? Você me desmascarou aqui, hein? Eu fingindo que nem te conheço. Ó. Inclusive, as costas suas ali tem um símbolo ali, né? Um símbolo tailandês da PMF, que é a do meu mestre, que é o Paraginói Muay Thai Federation, né? E ela trabalha 100% na regra de Muay Thai. Então, esse trabalho que a gente está fazendo aí, ó, se o cara for um cara que não tá com o pulmão em dia, ele não faz. Que ali é um trabalho que eu tô tendo que colocar muita força, muita velocidade para voltar. E aí, a pontinha do pé, dá uma olhada na ponta do pé, o que eu falo ali, ó, é isso daí, ó. É todos o golpe praticado, a importância, com o giro do quadril ali, tá? Então, eu posso pegar qualquer cara que corre 20 km por dia e for fazer esse trabalho específico para luta, ele vai morrer. Por quê? Ele não está acostumado a fazer esse movimento. Como esse atleta for correr 20 km também, ele vai sentir também, porque são combinações ali de músculo diferente, totalmente diferentes. Esse atleta aí tem 94 quilos, né? Fica na pontinha do pé. 94. Então, é só a arte marcial para fazer isso com ele. Né? Pessoal, só para explicar para vocês. O vídeo aqui foi surpreendido aqui pelo meu convidado
eu estava falando agora como se eu não soubesse nada sobre o Muay Thai, porque justamente esse programa é para você que é leigo, que não conhece, e para você que é praticante, que gosta, né, conhecer um pouco mais a história da arte marcial que você pratica, né? Então eu trouxe aqui o mestre Alexandre, né? Eu também sou grau preto de Muay Thai também, né? Tem ali a graduação de Prajé de preto com ponta branca, né? E depois até vai ser nosso próximo tema. Eu queria que você explicasse a graduação para a galera, tá? Então, assim, foi por isso que a gente estava conversando aqui como se a gente não se conhecesse muito, tá? Para trazer para vocês essas informações. Realmente é um trabalho de muito desgaste. E agora ele vai explicar a questão de graduações. Quem não conhece muito das artes marciais, mas conhece um pouco, pelo menos do que é popular, sabe que a maioria das artes marciais tem ali graduações por faixas, né? No Muay Thai é um pouco diferente. E o nome não é faixa. Agora o mestre Alexandre vai explicar para vocês aí. Vamos lá. Isso é polêmico no Brasil, tá? No Brasil, por quê? Na Tailândia, não se usava... Presta atenção no que eu estou falando. Não se usava graduação, tá? Ah, mas como assim não se usava graduação? Porque antigamente o Muay Thai na Tailândia era um Muay Thai esportivo só. Não tinha um Muay Thai de bem-estar. Não tinha lá. Todo mundo que entrava na academia era para sobreviver financeiramente. Então tinha lá o menino que entrava desde criancinha, crescia e lutava por dinheiro. Não tinha essa diferença de graus, de níveis, tá? Quando o Muay Thai veio pro resto, né? Pro resto ali do mundo... e tinha muita gente que queria praticar arte, mas não queria viver dela, a gente tinha que fazer o quê? Uma separação de atletas, através de graduações, tá? Então tem o grau branco, que ele entra já, que ele é puro, né? A gente usa o branco ali pela pureza, que ele não conhece nada, então ele é o branco. Depois ele vai fazer Tem um sentido filosófico sim, aí. Sim, ele entra ali, com a cabeça boa ali, para poder absorver ali as informações. Então, ele entra puro. A gente usa a pureza ali, não necessariamente ser o branco, a pureza ou não, mas a cor branca ali pura, tá? E com o decorrer do treinamento, ele vai evoluindo, a gente vai graduando ele a cada etapa, tá? Então, assim, só que no Brasil, eles faziam isso também, só que eles usavam as cores da Tailândia. Então, que é a cor da Tailândia? Azul, vermelho e branco, eles faziam combinações dessas graduações. Tá? Entendi. Nessa época, a Tailândia ainda não tinha graduação, era só lutadores, tá? E aí, o que aconteceu? A Europa também usava as cores da Tailândia para fazer essas graduações, desenvolver essas graduações. E essas graduações têm um custo também, porque o professor, ele recebe a mensalidade, e aí ele tem, cada grau que ele desenvolve no seu aluno, ele tem tipo uma prova que o aluno faz, e essa prova tem um custo, e isso daí ajuda financeiramente o professor. Tá? Então, é um meio de ganho também legal no Brasil para poder você ter um ganho maior ali, mas você tem que vender aquilo ali como real, como uma modalidade esportiva. Você não pode enganar o seu aluno. Você tem que vender o produto para ele entregar esse produto, que é o quê? E o dia do exame também é um dia de trabalho que você vai ficar ali mais tempo que você fica na aula. 2 horas e meia. Geralmente, meus exames duram 2 horas e meia, tá? Então, tem bastante exercício físico, bastante parte técnica, né? E ali é emitido um certificado também válido. O que acontece aqui no Brasil? Hoje, se eu não tiver um diploma, um documento oficial que eu prove para a academia que eu sou professor, eu não sou contratado para poder dar aula, tá? Então, eu tenho que ter esse certificado para chegar lá na academia e falar, eu sou professor de Muay Thai e eu tenho condições de dar aula na sua academia, então eu vou ter que ter um documento oficial e apresentar para ele. E esse documento é conseguido como? Através dos exames das graduações, tá? Um tailandês vem para cá, eu quero dar aula, mas quem é você? Eu sou o Sanchai. Ah, mas quem é Sanchai? Eu não conheço da academia. Só que o Sanchai tem 450 lutas. A partir daí, eles não contam mais as lutas deles. Então, ele teria um know-how, mas ele não tem um documento específico válido para o Brasil. Tá? Porque na Tailândia, todo mundo conhece ele vai dar aula lá, todo mundo vai treinar no campo dele. No camp, né? Na academia dele lá. Aqui não. Aqui o que prova é documento. Independente se você é bom ou não, você vai ter que ter esse documento. Tá? Nossa, o cara é uma lenda lá no país de origem da modalidade, aqui tem que ficar... E se chegar aqui pela regra nossa aqui, cadê o seu documento oficial que você é professor? Eu não tenho, entendeu? E do outro lado é ruim também, por quê? Porque eu posso comprar no Brasil um documento oficial também de uma organização e não sendo professor. Aí entra a corrupção também. Então, hoje, além de você ter o conhecimento, você tem que ter o papel. E a gente viu ali qual que são as consequências disso, né, dos professores. Provavelmente deve ser professor que tem um documento, porque a academia, o que ela exige? Ela não vai lá ver a luta do atleta.
Ela vai ver um documento oficial, ela vai se resguardar desse documento, ela vai guardar esse documento em cópia lá, e por qualquer outra coisa, falar, mas o professor eu contratei é gabaritado. Uma garantia legal ali da academia. Uma garantia legal da academia, tá? Agora, acontece alguma coisa dessa, ela está ali coberta. Não que ela esteja eximada ali de alguns problemas que possam acontecer, mas ela trabalhou na regra, pelo menos, né? Se o aluno é capacitado ou não, o professor é capacitado ou não, aí vai dele, tá? Então, assim, por isso que existe hoje as graduações. A Tailândia, ela vendo esse nicho financeiro de graduação, ela criou uma organização lá que chama IFMA, que é muito antiga, que é uma International Federation Muay Thai Amador, que ela tem a graduação também hoje na Tailândia. E aí até que é a a maior... própria Tailândia absorveu isso aí. Isso. Por quê? Porque lá eles viram que... Lembra quando eu falei que eu tinha um nicho de competidor e o cara que queria treinar só para manter o bem-estar? Hoje a Tailândia está fazendo isso também. Então tem o lutador que quer lutar e tem o lutador que quer pagar a mensalidade, mas ele quer uma formação ali também. Então eles emitem esses documentos também lá agora, hoje. E a IFMA, ela regulamentou isso daí na casa sede, que é a Tailândia. Então nós usamos a mesma graduação que é praticado lá na Tailândia, que são cores diferentes, não é as cores da bandeira da Tailândia. Então eles inventaram lá umas cores, né, que é o amarelo, depois vem o amarelo ponta branca, depois vem ali o verde, verde, branco. E aí a gente usa essa mesma nomenclatura de estratégia de cores ali, tá? E a gente aboliu essa regra europeia, América Latina, tá? Então a gente usa diretamente a asiática. Por quê? Porque o meu mestre é asiático também. O meu mestre é o Paraginói e ele trabalha nas regras. Então a gente, para poder acoplar essa regra, a gente vai fazer tudo que a Tailândia faz, tá? Então a gente pratica o Muay Thai lá da Tailândia. Então, a gente já falou da questão como você diz, do bem-estar, da saúde, né? Do Muay Thai. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o que o pessoal gosta, né? Que é a pancada, que é a luta, né? Que é a competição em si, né? competição em si. O pilar, né? Vamos mostrar aí. Você tem um trecho aí que eu vi aí que passou aí de um nocaute, inclusive, ali, né? Nocaute? Tem um nocaute muito bruto. Eu vi ali. que você tinha trazido um trecho de uma luta. Tá. Esse daí é uma luta real. Aí já tá valendo quem bate mais ganha ali, né? Em cima das regras, né? Força, trabalhando força. Ó, são golpes isolados. Não tem 200 golpes. Ó, um golpe só, pam, bateu, o cara caiu. Entendeu? Essa é a ideia do Muay Thai. É bater e machucar e finalizar a luta, tá? Se a luta não foi finalizada aí vai para as regras, né? Quem bateu melhor, quem encaixou melhor os golpes, tá? Quem desequilibrou menos, quem errou menos. Falando em regra, um fato importante que tem aqui, é toda vez que ele dá o chute da linha de cintura, o que está defendendo vai levantar também o bloco, né? A perna para poder... Por que ele faz isso? Dá para parar agora? Aí chutou mais um pouquinho, chutou. Ele tem bloco aí. Aí ele tomou um golpe aí. Ó. Aí tomou um ponto. Quem é mais forte aqui no caso? Quem que é o mais forte aí? O cara que tá com uma perna só no chão e tá chutando o adversário. Por que ele tá querendo dizer com isso? Eu só tenho uma perna no chão e tô te golpeando e você precisa das duas pernas para poder receber meu impacto. Ou seja, eu sou mais forte que você. Eu tenho uma perna só no chão e consigo te golpear. Então, a defesa seria o que aí? Esse próprio branco aí, levantar a perna esquerda e ficar com uma perna só no chão também. Tem uma para uma. Uma para uma. Para falar o quê? Eu tô inutilizando o seu golpe. O golpe que você me deu não fez nada. Eu também tô com uma perna no chão e ainda absorvi o seu impacto. Caraca, meu Cara, é uma regra fantástica. A regra é fantástica. E eu não sabia disso, cara. Eu dava aula de Muay Thai e não sabia disso. Não, eu e tem muitos professores que não sabem. O sentido, não, eu sabia que tinha que fazer o bloco, mas o porquê, da onde que veio, por que tem uma perna, eu não sabia. E hoje minha aluna, aquela que passou aí, sabe que ela tem que defender com uma perna só no chão, mostrando que ela é mais forte ou igual ao outro atleta que tá golpeando, né? Tá, aí eu passo um pouquinho mais aí até a hora que ele faz o bloco lá, que é o que a gente... acho que pode aí seria a vantagem do vermelho aí, no caso, né? Agora ele já sabe que ele tomou aquele ponto. Agora ele precisa dizer, olha essa defesa. Olha onde vai o joelho do cara. Vai lá na altura do queixo dele, do defensor ali. Ó. O próprio joelho dele vai na altura do queixo dele. Certo? Aí, aqui é uma polêmica tremenda. Por quê? Outras modalidades de luta, de ringue também, você poderia defender daquela outra forma, com os braços. Só com os braços. Seria uma defesa. Seria a defesa de outra modalidade de luta, não no Muay Thai. Por quê? É vantagem eu ficar baseado ali com as pernas e os braços fechadinhos recebendo um impacto, né? Mas eu tô usando... não seria um apelo, mas eu tô com as duas bases no chão e tô segurando o impacto do atleta. Então, quem tá mostrando que é mais forte nesse caso? O outro, que só tá com uma perna batendo em mim. Então, aqui, o que eu faço? Eu levanto a minha perna e mostro para ele que também sei o que ele tá fazendo e sei defender com uma perna só também. Aí eu tô inutilizando o golpe dele.
E essa luta é lá na Tailândia. Isso é tailandês, luta da Tailândia. Tá. Então, eu trouxe uma luta tailandesa aí que é mais fácil pra gente analisar. Porque no Brasil ainda, além de ter alguns lutadores muito bons hoje já no Brasil, aqui é mais fácil fazer a explicação, porque eles lutam mais tranquilo, mais calmo, né? Entendi. Então, olha que coisa bonita. Isso é uma foto fantástica. E aí tem um vídeo também de prática desse exercício aí, de defesas e ataques, tá? A gente vai colocar aí também, não sei como que tá ali, de Sabai. Entra aí no... O que é o Sabai, pessoal? O Sabai é uma brincadeira, né? É uma lutinha de boa. Tô assim, você tá me Então é perseguindo. aqui, ó, analisando essa luta. Então tem o esquerdo ali e o direito, tá? O vermelho e o preto. Olha aqui, ó. Ele não pode ficar com uma perna só no chão na hora que ele tá golpeando. Ele tem que mostrar o quê? Que ele também tem equilíbrio e também ele tem a força para impacto, ó. Foi um pouquinho aqui lá também, né? Voltar lá de novo, ó. Então eles estão fazendo uma marcação e tá chutando e, ó, saiu fora do golpe. Tá? Isso aí é um movimento de Fiman, não ser tocado. Então ele sai fora do golpe, o cara que aplicou o golpe não pegou ele, a vantagem, no caso ali, de quem não tomou o golpe. E aí eu seria um Dan, né? É um cara que anda pra frente absorvendo os impactos. Tá? Ó, a marcação em cima, os chutes, os bloqueios e a saída. Ó. Então são técnicas que a gente pratica dentro da escola, né? De luta nossa, para a hora que chegar no ringue, você tá apto a fazer isso daí. Tá? E sem intenção de matar o amiguinho aí, tá? Aí, tomou uns chutes e tal, e tá tudo bem. Tá tudo né? bem. A intenção não é machucar, porque se você machucar, você tem que machucar no ringue. Aí é uma prática, né? Aí seria um estudo para depois você aplicar isso daí no ringue. E condicionamento físico? Condicionamento físico, você consegue trabalhar bem a capacidade cardiorrespiratória através de um trabalho específico para isso? Por exemplo, a pessoa chega assim e fala assim, ó, eu sou corredor, certo, né? Mas eu tô sentindo falta de fôlego na minha corrida, eu acho que eu não tenho uma respiração curta e tal. Ela te traz um problema lá. Ela fala assim, mas eu também gosto do Muay Thai. O Muay Thai também trabalha a capacidade cardiorrespiratória e tal? Sim, eu trouxe um vídeo, inclusive, desse daí do Paô. Tá? Se puder colocar aí, acho que tá como Paô ou aparadores, com as almofadas. Né? E esse trabalho aí, conhece esse trabalho aí? Ó, então aí eu vou estar trabalhando todo o corpo, força dos impactos, tá? Repetição de golpes, né, para você gravar os movimentos e também o condicionamento físico, né? Explosão de golpe, de fôlego. Eu não sei se nesse vai ter aí os speed kick, que é a velocidade do chute, né? Mas todos esses golpes são 100% do golpe. O que é 100% do golpe? É toda a força que eu posso colocar em cada golpe. Eu não preciso dar 10 chutes no adversário. Eu posso dar um chute só, forte, e ter vantagem de ter tomado os 10 chutes. Se eu tomar 10 chutes e eu não andei para trás, fiquei no impacto, fiquei parado e dei um chute, o cara deu um passinho para trás, vantagem é minha. Acho que esse vídeo aí vai ter quanto tempo aí? Acho que tem uns 2 minutos? Não, tá acabando isso aí, 40 segundos. Tem um outro, né? Tem 1 minuto, né, de vídeo, né? Sim. Bom, aí esse vídeo, na verdade, foi cortado, né? Ele foi feito em 3 minutos, né? Que é o tempo, o tempo de um round, né? O tempo de um round de 3 minutos. Galera, passar 3 minutos batendo com 100% da sua força e 100% da sua velocidade, você precisa ter uma capacidade cardiopulmonar bem treinada. Você não consegue fazer um trabalho desse daí sem você ter uma capacidade cardiopulmonar, uma estrutura muscular preparada, condicionada para você poder desempenhar esse trabalho. Você morre no meio. 1 minuto a pessoa não consegue terminar. Não. Se a pessoa tá, vamos supor... Pode ser um corredor de maratona, Ivan. Não consegue fazer isso aí. E pode ser até mesmo a gente que luta, né? A gente passa 2 meses sem treinar, quando volta para fazer esse trabalho, não termina. Não é muito extenuante, é muito difícil, pessoal. Aí é só a aplicação de 100% do golpe. Tá. Isso aí. Ivan, eu gostaria de falar também que, assim, hoje temos 3 escolas boas de regras aqui no Muay Thai no Brasil. Tá? Eu gostaria de fazer, inclusive, as que eu pratiquei, que eu fui estudar, que é a Kamankan Brasil. Tá? Quem quiser conhecer as regras oficiais, fazer um curso, é a Kamankan Brasil. É a AMTI também, que é aqui em São Paulo. A Kamankan é Santos, a AMTI, e tem a PMF também, que é o nosso mestre. Então, essas 3 escolas, escolas exemplos aqui no Brasil. Tá? Eu fiz o curso das 3 para ver se eles estavam falando a verdade. Porque depois que eu passei vergonha, eu falei, nunca mais eu passo esse tipo de vergonha. Então eu vou estudar o que tiver. Então, às vezes aparece cursos, né? A gente sempre está estudando, sempre está vendo e sempre vendo luta também para poder ver as regras sendo aplicadas aí. Pô, você é um cara difícil de acreditar nas pessoas, né? Você foi fazer inglês para você saber se era verdade? Por quê? Para nunca mais eu passar essa vergonha que eu passei. Né? Falou, pô, você não conhece a regra, como que você ensina um negócio sem conhecer a regra? Eu achei que eu sabia, mas eu não sabia. Então agora eu sei o que eu estou falando. Inclusive eu dou curso também de arbitragem. Tá? Hoje eu sou presidente da ONMT, que é a Organização Nacional de Muay Thai. Ela foi criada em Indaiatuba, tá? E nós temos cursos lá de arbitragem também.
Porque eu virei especialista na modalidade. Hoje, sim, eu posso falar que sou especialista. Tá? E eu sou especialista há 10 anos. Né? Agora, 10 anos para trás, eu não conhecia o que eu vendia. Tá? Inclusive, os meus professores que foram formados naquela época, eu trouxe todos eles de volta e expliquei o que aconteceu, fiz todo mundo fazer os cursos, fizemos tudo certinho e eu acertei a equipe hoje, todo mundo trabalha na regra. Tá? Uma coisa muito difícil hoje de acontecer, né? Porque artes marciais é humildade. Se você não for humilde, você não aprende. Eu falo, não. Imagina, eu chego e falo para você. Eu falo pro Ivan, eu dei aula para ele 15 anos. Ivan, eu te ensinei tudo errado. Pô, você tá doido. Não é que eu te ensinei errado, eu te ensinei o que tinha no país na época. E hoje a gente vai fazer a correção em cima disso. Foi isso que eu vendi essa ideia para você, não foi? Quando você já estava formado, eu falei, Ivan, vamos voltar para a prancheta, porque a regra é isso, a gente tem que aprender a regra. A gente está aí agora uns 5, 6 anos aí fazendo dentro da regra, né? Sim. Pessoal, esse daqui foi uma entrevista para vocês conhecerem o Muay Thai, né? O Muay Thai que se é praticado na Tailândia e que professores, mestres, cru, né? Para você que não conhece, cru é a maneira como é chamado o professor na Tailândia. Isso. Na verdade, outro detalhe também. Hoje, pessoal, infelizmente, no Brasil tem mais mestre do que na Tailândia. Como assim? Hoje o brasileiro gosta de ser chamado de mestre, gosta, né, de grão-mestre. Na verdade, assim... É o status, né? É status, mas não adianta você ter um status se você não sabe o que você está fazendo. Né? Então, a gente usa cru. Na minha organização não tem mestre. Né? E tem o cru. Cru em tailandês é professor. Então, os professores maiores, os que ensinam são os professores, são os cru. A gente não tem mestre. Nosso mestre é da PMF, é o mestre Paraginói, que ele nem gosta que chame ele de mestre também, que chama ele de professor. É interessante. Ele só tem 600 lutas só e não gosta que chame ele de mestre. Legal. Cara que lutou pouco, né? Tem muito que aprender ainda. Ele conta até 400, os tailandeses contam até 400 lutas. Depois eles perdem a conta, não conta mais. Tá? E assim, vocês descobriram um pouco mais sobre o Muay Thai, né? Aliás, o que é um verdadeiro Muay Thai, quais são as demandas do Muay Thai, as regras, para que o Muay Thai ele contribui na saúde, né? Você vê que mulheres podem fazer para defesa, pessoas podem fazer para poder mudar um quadro de obesidade para um quadro de um corpo saudável, né, com menos peso. Você consegue ficar mais forte, você consegue ter mais flexibilidade, agilidade, coordenação motora. É uma modalidade muito global, gente. E assim, eu sou suspeito para falar, porque eu sou praticante da modalidade vai fazer 17 anos, né? Então, sou meio suspeito para falar, mas eu recomendo para quem tem interesse de lutas, quem gosta, eu recomendo vocês procurarem, assim como eu tive o prazer e a honra de ser discípulo, né? Ele não gosta que chama, mas ele é um mestre. Porque o mestre é professor, né? Mestre é professor. Né? Eu tive aqui um profissional diferenciado aqui, mestre de Muay Thai, Alexandre Magno, tá? Alexandre, passa para o pessoal aí o seu @, né? Para o pessoal poder te conhecer, te seguir lá nas redes sociais. Tá, Alexandre, _Magno, _ de Moraes. Tá? Eu sou professor de Indaiatuba. Eu fui o primeiro professor a trazer o Muay Thai para Indaiatuba. Tá? Eu que comecei lá. Eu até brinco, quando eu trouxe o Muay Thai, lá era tudo mato. Né? Hoje está cheio de prédios lá. Tem bons professores. Infelizmente, tem alguns professores também que não se adequaram ainda à verdadeira modalidade. Tá? Mas o meu Instagram é o pessoal, tá? A gente tem o Instagram da organização também, que é a ONMT, Organização Nacional de Muay Thai. Segue a gente lá também, tem bastante dicas, tem bastante treinos também lá. E é isso aí. Muito obrigado por ter estado o convite, por ter vindo até Jundiaí aí para dar a entrevista para a gente. Agradeço a oportunidade aí de... Espero que para vocês tenham aproveitado, aprendido bastante, tá? E quem quiser praticar, conhecer um pouquinho mais, se não estiver perto, né, na mesma cidade do professor Alexandre Magno, vocês já sabem agora o que é um Muay Thai. O que é um Muay Thai, né, quais são as regras, o que você tem que ter quando você for escolher o seu mestre de Muay Thai, o seu professor de Muay Thai. Tá joia, pessoal? E do mais, é só comprar o seu protetor bucal e as suas luvas, tá ok? O detalhe, só mais um detalhe. Desconfie do professor que você entra na academia. Pode desconfiar dele, ele não é o sabe-tudo, não. Assiste a aula dele, assiste a aula dos concorrentes, vá na internet, assiste a aula, faça perguntas técnicas para o seu professor. Se ele não saber responder, fuja. Esse foi mais um Diferenciado Podcast. Muito obrigado pela sua companhia. E aqui nós não falamos pessoal, nós falamos... Sawadee Krap. Sawadee Krap. Valeu. Boa.